Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Estamos no ano 3. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver leva entretenimento, cultura e informação educacional para crianças e adolescentes hospitalizados. E aí a gente envolve também a família, os profissionais da saúde, tudo para ter um Brasil com melhores leitores, com mais brincadeira, uma saúde mais divertida, vamos dizer assim. Hoje, o nosso tema é ambientação hospitalar, tecnologia a serviço da humanização. Olha que incrível, nessas últimas aulas a gente tem tocado muito nesse tema de como a tecnologia afasta, né, o humano, quer dizer, nós estamos vivendo na era da comunicação, na era da globalização, é tanta coisa que nos força a pensar no futuro, e o futuro é hoje, né? Nós estamos fazendo o futuro hoje. Nós estamos trazendo hoje, para discutir esse tema, e com bastante relevância, porque estamos trazendo uma representante de uma grande empresa que pensa em tecnologia, mas vamos pensar também como ela pensa tecnologia e humano, né? A Flávia Moraes está aqui com a gente, ela é gerente geral de sustentabilidade da Philips no Brasil para a América Latina. Tudo bom, Flávia? Tudo e você, Lúcio? Tudo ótimo. Então, primeiro, a gente vai começar tentando entender o que é o conceito de sustentabilidade, que acho que é muito importante. A gente já ouviu falar muito de responsabilidade social, agora é responsabilidade socioambiental, e de repente entra também a sustentabilidade como um conceito para a gente pensar futuro. Flávia, conta para a gente um pouquinho o que é a sustentabilidade dentro da Philips. Para a Philips, sustentabilidade é pensar no dia de hoje sem comprometer o futuro das próximas gerações. Para isso, a Philips inclui 4 alicerces nessa sustentabilidade. Então, tem realmente a responsabilidade ambiental, tem a responsabilidade social, a responsabilidade financeira, e a Philips inclui uma 4ª responsabilidade, que é a individual, que é desenvolver consciência sobre o papel de cada um perante a empresa e perante a sociedade. Porque, na verdade, quem faz a empresa ser sustentável ou não, ser responsável ou não, são os indivíduos que trabalham naquela empresa. Por isso mesmo, para a Philips, a responsabilidade mais importante é a individual. E quem é mais importante são os indivíduos, sejam os que trabalham na nossa empresa ou para quem nós oferecemos os nossos produtos. Pensando desta maneira em sustentabilidade, isto vem baseado na missão da empresa. A missão da Philips é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, já é uma missão de sustentabilidade. A gente está falando de preservação de vida. Então, é a base do trabalho de sustentabilidade, eu diria que é ética e preservação de vida. Flávia, quando a gente fala da missão, a gente fala da melhoria da qualidade de vida, a gente sempre assim olha, encara ou vê a marca Philips, aquilo que a gente fala, uma marca ela é feita por pessoas, né? Se ela é bem posicionada no mercado ou não, por detrás disso tem pessoas, tem seres humanos fazendo essa. E, no entanto, a gente está falando de tecnologia. Quer dizer, a Philips produz diversos produtos que estão no dia a dia da nossa vida, né? Mas também ela entra de sola muito grande dentro da saúde, né? Dentro dos hospitais. Como é que é essa divisão e quais são, de repente, todos os benefícios que, na verdade, a gente está falando? O usuário 1 é o hospital que compra esses equipamentos, o usuário 2 é o próprio cidadão usuário da saúde, né? Como é que vocês veem essa relação?
A Philips é uma empresa que está no mercado há 100 e tantos anos e ela atua no mercado de iluminação, de saúde e o que a gente chama de estilo de vida, que é a parte de entretenimento, áudio, as televisões, os aparelhos de som e os aparelhos domésticos portáteis para cozinha ou para cuidados pessoais. O que foi colocado aqui é verdade. Nós temos clientes diretos, que são os consumidores que vão e compram um produto Philips, e nós temos também grandes organizações como um hospital, que é um cliente Philips. Mas o pensamento de sustentabilidade e de preservação de vida, ele vem sempre no consumidor final. Quem vai ser beneficiado pelo nosso produto? Então, o nosso pensamento é que tipo de contribuição este produto está fazendo para a melhoria de vida deste indivíduo que está utilizando um produto Philips. Seja ele um secador de cabelo, um barbeador, uma televisão ou uma ressonância magnética, um tomógrafo, um ultrassom, um desfibrilador. Esses produtos são criados para pessoas, para seres humanos. Então, mesmo que seja o nosso cliente um hospital, o nosso pensamento é o usuário daquele produto no final. Flávia, quando a gente pensa em responsabilidade social, essa responsabilidade social é muito nova no Brasil, né? A gente tem ouvido falar isso nos últimos de 10 anos, 10, 12 anos para cá. A gente sabe que uma empresa que tem uma missão como essa e tem tantos anos, mais de centenário, com certeza essa terminologia nova a gente está usando agora, mas a Philips já traz dentro do seu contexto isso na sua alma, lá atrás, né? Como é que vocês trabalham essa parte mesmo, a sua área de sustentabilidade, mas todos os projetos, quer dizer, os projetos que são feitos internamente para o funcionário, né? Como é que você valoriza o humano dentro da empresa? Que a gente sabe que quando esse indivíduo é bem valorizado dentro, ele naturalmente transparece isso para todos os seus stakeholders, todos os seus parceiros. Eu gostaria de passar para a nossa audiência exatamente como é que a Philips, uma empresa de tecnologia que mais de 100 anos tem uma filosofia, tem uma missão tão forte ligada ao ser humano, né? Como é que ela cuida das pessoas que fazem esses produtos ou que disponibilizam esses produtos para o mercado? A Philips, ela entende que responsabilidade social é de dentro para fora. E nós temos que liderar pelo exemplo em responsabilidade social. Então, não é a empresa, a corporação, mas são as pessoas que trabalham nesta corporação que podem efetivamente fazer a diferença. Quando você diz que a terminologia é nova, eu concordo com você, Valdir, mas também concordo com esse conceito que isso já estava enraizado na Philips. Nós costumamos dizer que isso está no DNA da Philips, porque a criação da empresa já veio desse conceito de criar uma indústria para melhorar a vida das pessoas. Essa missão dessa empresa, ela já nasce, essa missão veio dos fundadores da Philips. E, ao longo do tempo, esse conceito foi se desenvolvendo e a Philips gosta de ver os seus funcionários como seres humanos completos, mas não como pessoas que produzem e ajudam a Philips a obter um lucro financeiro com a venda dos seus produtos. Isto é importante? Isto é importantíssimo, mas isso não pode ser a finalidade máxima. Eu falo que o lucro para a empresa é como respirar para um ser humano. Se nós não respiramos, morremos, mas viver apenas para respirar é muito pouco. A mesma coisa é como a empresa deve assumir esse papel social. Quem vai poder fazer isso? As pessoas que trabalham nessa empresa. De que forma? A Philips primeiro cuida dos seus funcionários
pensando neles como seres humanos que estão trabalhando e também são cidadãos. Eles também têm uma função nessa sociedade. E a Philips pode colaborar para ser um canal de adesão, para eles exercerem melhor essa cidadania e para serem parte atuante dessa sociedade onde nós estamos inseridos, ou da comunidade onde nós estamos. Falando isso em termos práticos, aonde que isso se evidencia? Se evidencia nos projetos de voluntariado que a Philips oferece para o seu público interno. Como que é feito o investimento social? Em duas áreas que estão ligadas ao nosso negócio, na área de saúde e na área de educação. Por quê? Porque as duas estão intimamente ligadas à melhoria da qualidade de vida. Se eu quero ter uma melhor qualidade de vida, eu preciso ser saudável. Eu preciso ter uma vida equilibrada e saudável. E uma maneira que a gente acredita que vai fazer a diferença é através de projetos educativos. E eu sigo sempre o Bernardo Toro falando que a educação não soluciona tudo, mas nada se solucionará sem passar pela educação. Eu até brinco que a educação é a mãe de todas as causas, né? Porque se a gente tivesse bem acertado na educação, com certeza meio ambiente, saúde, né? Nós teríamos grandes avanços aí. Na saúde, especificamente, já que nós estamos nos dirigindo a profissionais que trabalham com a saúde, a Philips entende que ela pode ser parceira dos nossos clientes e dos nossos consumidores num outro sentido. Não é apenas oferecendo produtos de altíssima qualidade, mas é também proporcionando oportunidade dos nossos funcionários irem ao hospital, interagirem com uma criança. Então, um dos projetos que nós temos é com o Viva e Deixe Viver, que os funcionários Philips são voluntários dessa ONG e vão aos hospitais contar histórias para as crianças com uma finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida daquela criança. É claro que tem todo um pensamento estratégico disso, de menor permanência no hospital, de facilitar relacionamento e ajudar no relacionamento daquela criança dentro de um ambiente que pode ser hostil, se não tem uma humanização, se não tem um outro fator. Isso, para a Philips, tem um benefício imenso. Primeiro, proporciona para o funcionário a oportunidade dele ir num local onde os nossos produtos estão sendo utilizados e conhecer de perto o usuário final. Então, a relação deixa de passar por um canal de venda, apenas onde está uma parte comercial da Philips sentado com um cliente Philips, um hospital, uma clínica, mas passa a ser com quem está lá dentro recebendo o serviço dessa instituição. E a gente tem também projetos na área de saúde falando de prevenção. Então, a gente trabalha com prevenção de doenças cardíacas num outro projeto, também voltado para um outro tipo de aparelho que a gente fabrica, e prevenção de AIDS e DSTs, gravidez não planejada na adolescência. E esse projeto ele não é destinado aos hospitais, mas ele vai para as escolas públicas. Nesses projetos que vocês, eu acredito, imagino, com certeza, que a Philips deve ter profissionais da saúde pensando nisso, porque a gente está falando de prevenção. Como que é essa articulação? Lembre-se que a gente está levando informação para a sociedade. O negócio da Philips é produzir o produto, e junto com esse produto vem um monte de atributos. Quer dizer, qual é a participação de profissionais da saúde num projeto como esse que você colocou para a gente, que vai para a escola, não vai para o hospital, mas ajuda a saúde? Como que é a participação? Como que é o desenvolvimento desse? Nós não fazemos nenhum investimento social sozinhos.
A Philips, ela acredita em alianças e parcerias. E acredita também em convergências. Para nós chegarmos a um determinado fim, nós precisamos nos aliar a diferentes setores. Normalmente, nós trabalhamos juntando os 3 setores da sociedade. Nós gostamos de juntar governo, gostamos de juntar as ONGs, com toda a relevância que elas têm, porque o foco da ONG é diferente e as pessoas se especializam em trabalhar em causas, sejam elas de saúde ou ambientais ou educacionais, mas as ONGs hoje elas estão cada vez mais profissionais e cada vez mais assertivas para atingir a causa. E o segundo setor. No segundo setor, a indústria, o comércio, quem trabalha visando lucro, nós também acreditamos na parceria entre empresas e juntamos empresas para um mesmo projeto. Então, a Philips não tem problema nenhum de participar com outros. Se nós vamos fazer um projeto dentro de um hospital ou numa escola pública, nós vamos procurar profissionais ou ONGs que trabalham educação e saúde. Então, no projeto de contar a história, nós estamos com o Vive e Deixe Viver. No projeto Doe Vida, que é de prevenção de AIDS e DST, nós estamos com o Instituto Kaplan, que é uma ONG especializada em trabalhar a sexualidade com os adolescentes. E acaba abordando também a questão da gravidez não planejada em decorrência da não prevenção. Que é uma tragédia no nosso país, né? É uma tragédia, ela precisa ser olhada mais de perto, ela precisa ser encarada como um grande motivo de aumento de violência, de pobreza, de desigualdade social. Quando uma adolescente fica grávida, ela não tem condições financeiras, psicológicas, na grande maioria das vezes nem físicas, de ser mãe. O pai normalmente é um outro adolescente também, sem nenhuma condição de assumir responsabilidade nenhuma, e isto só vai agravando e aumentando os problemas sociais. Fora que uma adolescente que fica grávida, ela também não se preveniu com relação às doenças sexualmente transmissíveis, incluindo AIDS. Então já teve um risco aí imenso de disseminar doença. Então, a gente acredita que, trabalhando na prevenção, a gente está contribuindo para o desenvolvimento social, para a melhoria da questão da violência. Tudo está interligado e tudo tem uma correlação. Flávia, eu tenho percebido, nós estamos hoje em 65 hospitais, e a gente percebe assim, os hospitais, aí vamos falar do público e do privado. Como é que é essa relação da Philips com o público e o privado? A gente percebe que alguns hospitais estão ali na ponta, são os hospitais desejados, são os hospitais que têm uma marca, né, que fizeram, trabalharam. Mas aí a gente também tem os públicos, que muitas vezes é a nossa grande queixa, né? Os públicos dependem de políticas públicas, dependem de partido, depende da pessoa que muda. Como que é esse relacionamento da Philips junto a esses dois, passeando por essas duas áreas, entendeu? No investimento social que a Philips faz, a gente procura privilegiar o público. Os nossos projetos de educação, eles nem vão para as escolas privadas, eles estão só nas escolas públicas, porque a empresa entende que uma criança da escola pública tem muito menos acesso à informação do que uma criança de uma escola privada particular. Nos projetos de saúde, nós atuamos de uma maneira mais aberta e vamos para tanto faz uma instituição privada ou uma instituição pública. Não discriminamos, até porque aí o beneficiário da ação, especificamente no projeto com o Viva e Deixe Viver, a criança que está lá dentro de um hospital, o efeito que ela vai ter
da contação de uma história, tanto faz se ela está num hospital público ou se ela está num hospital privado. O trabalho de humanização, ele precisa ser feito ainda nos dois. Agora, é claro que eu concordo com você, as verbas para a saúde têm que ser diferentes. Elas têm que estar num outro patamar, né? E o investimento do dinheiro público, eu advogo que ele tem que ser prioritariamente destinado à educação e à saúde, porque senão não tem sentido. Nada adianta se nós não tivermos esses dois pilares, que são os pilares que constroem uma sociedade sadia e saudável. De uma outra maneira, nós estamos perpetuando desigualdade e um montão de outros problemas e não avança. O país não consegue avançar em IDH, não consegue avançar em nenhum indicador de desenvolvimento. Então, enquanto a gente não olhar com muita seriedade para a educação e para a saúde, a gente vai avançar lentamente. Como é que você vê esses movimentos quando a gente fala das 8 metas do milênio? Eu sei que a Philips está extremamente engajada. Por que ela se engajou? Ou se esse movimento, de uma certa forma, começou lá em 92, na Eco 92, e aí nós percebemos que 2015 está chegando, não fizemos o nosso papel, muita gente não fez, né? Muita gente, muita empresa, o governo não fez, os governos dos países que estiveram presentes lá em 92, na Eco 92 também. Como é que é a visão da Philips em acreditar nas 8 metas do milênio? Como que ela trabalha isso? E como que ela se faz perceber, né, junto à sociedade por esse engajamento? As metas do milênio, elas foram estabelecidas pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e a Philips é signatária do Pacto Global da ONU, que foi o que aconteceu, Valdir, foi exatamente isso que você está narrando. Num determinado momento, esse organismo, que é um organismo global que reúne nações, né, como o próprio nome diz, Organização das Nações Unidas, ele passou a perceber o papel do segundo setor dentro da contribuição para um mundo melhor, para uma vida mais digna. E passou a querer fazer ações e convocar empresas para participar dessa sociedade de uma forma mais ampla e verdadeira, sem deixar de cobrar também dos governos, dos países, porque as políticas públicas é que dão escala, que dão tamanho. Agora, a concentração de tecnologia, a concentração de recursos financeiros e também de inteligência humana dentro das empresas é muito grande. Então, como é que a Philips vê metas do milênio? Ela só pode ver com muito bons olhos, porque isso está dentro de um conceito de projeto de planeta, de projeto de humanidade. Eu costumo muito falar que o primeiro projeto que o planeta teve foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi a primeira vez que nós tivemos um documento que vale para os seres humanos. Não interessa a procedência, não interessa o continente, não interessa a classe social, não interessa nada. Nós estamos falando do quê? De 50 anos, um pouco mais de 50 anos. Então, né? O nosso projeto como humanidade, ele é muito recente. Porque antes disso, a gente vinha em ações isoladas. Então, ter parceria com a ONU, lutar para o atingimento das metas, significa acreditar nessa causa. Acreditar que as metas do milênio, elas devem ser conquistadas. E quem deve contribuir? Todos. O segundo setor não pode se afastar disso, não pode estar alienado de questões que são relevantes para o futuro.
Eu acho tão engraçado a gente falar sobre isso. A gente está falando de um planetinha só, né, Flávia? Um planetinha só, nossa casa. Nossa casa. Só tem um, só tem um. Se a gente imaginar que em 75 anos isso está numa verdade inconveniente do Al Gore, acho que vale a pena todo mundo assistir esse documentário, ganhador do Oscar. Mas ele mostra que nos últimos 75 anos, ou um pouquinho antes da Declaração dos Direitos, esse mundinho aqui, ele recebeu mais, em 75 anos, ele teve um crescimento avassalador populacional, né? Como é que a gente, de fato, né? Como é que a gente, de fato, pode falar de educação para esse crescimento desenfreado? Né, esse cuidado. Quando a gente está falando de prevenção de saúde, não é só a prevenção de saúde, é a prevenção de tudo, né? A gente está vivendo aí toda essa mudança climática. Parece que o assunto agora atingiu quem de fato precisava atingir, a classe política. E foi através de um político que veio, de uma certa forma, essa Hollywood ajudou, né? Claro que sim. Como é que você vê esse desenfreamento? Ou se existe uma forma da gente, de fato, falar de educação e de saúde para uma população tão grande, né? E que a gente sabe que a grande maioria dela não está globalizada, que a maioria dela não entende o que é prevenção, que a maioria dela é ignorante. Eu concordo com você do papel super relevante de uma verdade inconveniente na Philips para desenvolver responsabilidade individual. Inclusive, promovemos sessões internas do filme com debate, porque é muito, muito importante tomar essa consciência. Agora, a Philips já tinha como empresa essa consciência antes do filme do Al Gore. Porque nós estamos pesquisando eficiência energética há muitos anos e nós sabemos que nós podemos tomar parte na solução desses problemas de aquecimento global. Para dar um exemplo bem prático para um hospital, a Philips fabrica produtos de iluminação, de entretenimento, de equipamentos médicos. Todos os produtos, eles têm que ter maior eficiência energética. Por quê? Porque um hospital consome energia usando os produtos. Quanto mais a Philips avançar e mais eficiente for nesse consumo, mais vai colaborar. Então, quando a gente fala em futuro, não dá para falar de futuro sem passar por meio ambiente, é impossível. Não dá para falar de sustentabilidade sem uma dose de angústia. Quando você fala de crescimento populacional e explosão demográfica, qual é a grande questão de sustentabilidade para as empresas hoje? Acesso. Acesso à tecnologia, acesso a exames, acesso à educação, acesso à água potável, acesso à energia elétrica, porque o mundo, ele virou um mundo de exclusão, um mundo de excluídos. Uma empresa, ela tem que trabalhar fortemente para descer o que dentro da empresa a gente usa uma terminologia, base da pirâmide. O que nós estamos investindo hoje? Em produtos para a base da pirâmide. O que significa produtos para a base da pirâmide? Não são produtos feitos com a concepção de introduzir numa classe A, para usar uma determinação de como as pessoas ricas são chamadas, e depois descer por escala. Para as pessoas que não têm tanto dinheiro, mas é outro conceito. O que essas pessoas não têm acesso? O que elas precisam? E aí pensar nesse produto a partir dessa perspectiva. Isto é sustentabilidade, isto é um negócio sustentável. Quando você considera o indivíduo. Agora, o planeta é um só. Isso e ele é fato. tem um limite de pessoas que podem habitar neste planeta. E se nós olharmos isso de frente e com seriedade, nós temos que trabalhar políticas que nos ajudem a entender
qual é o impacto que bilhões de pessoas estão fazendo nesse planeta, por um sentido de uso, por um sentido de desperdício, de descarte. Tem todo um pensamento aí de futuro que tem que ser olhado com seriedade. A velocidade do estrago, ela está assustadora. Então, nós vamos ter que correr. Agora, eu falo que eu penso nessas questões de sustentabilidade há muitos e muitos anos, e quando eu comecei a pensar nisso, era visto meio como bom coração e perfumaria. Acabou. Hoje ganhou um destaque, tem ganhado um destaque avassalador. Não tem hipótese de algum ser humano com um mínimo de informação não saber o que está acontecendo e não saber que ele próprio causa um impacto, né? Seja usando o produto, seja descartando esses produtos, a maneira que ele consome. Todas essas questões a gente trabalha internamente dentro da empresa, e eu acho que todos têm que trabalhar nisso e colaborar. Um hospital, qual é o impacto que ele tem no consumo de energia, nos resíduos que são produzidos dentro de um hospital, a alimentação que está sendo servida. Tem todo um ciclo de sustentabilidade correndo dentro de um hospital. E a colaboração pode ser imensa. O impacto pode ser muito menor se a empresa, o hospital, a indústria tiver uma outra postura, e o próprio indivíduo. Como é que você vê a relação, por exemplo, quando a gente de fato coloca essa responsabilidade para com o indivíduo, né? Cada um dentro desse contexto faz parte, entende? Como é que você vê dentro da relação hospital e comunidade a figura do gestor? Eu estou te perguntando isso porque até na escolha, se o indivíduo ser um gestor, aí é aquela coisa assim, o gestor da rede privada, ele tem metas, ele precisa atingir, ele tem dinheiro que está sendo investido dentro desse contexto, ele tem ali uma responsabilidade enorme. Quando a gente vai para a rede pública, a gente tem um Estado, muitas vezes, olhando. O paciente já não se olha como um cliente dentro desse processo. E muitas vezes a gente tem um gestor que hoje ele está, depois ele não está, depois muda, depois altera. Quer dizer, como é que você vê essa relação de melhoria para o futuro, utilizando, de fato, a figura do gestor? A gente conversou lá fora, né? Estava batendo um papo lá fora, que a gente percebe que quando você tem um gestor envolvido, acreditando, você tem mudanças enormes. Mas quando isso não acontece, que na sua grande maioria, hoje a gente tem especialistas, são profissionais, são médicos que viraram gestor. Então eles não trazem todos os atributos ou todo o ensinamento da gestão, então é mais um médico dentro desse contexto. Como é que você vê essa relação trabalhando em uma empresa que fornece equipamentos para a saúde? Eu vejo essa questão do gestor como uma questão essencial para aquela instituição ser boa ou não. Agora, nenhum gestor faz sozinho. O gestor, o melhor presidente, o melhor superintendente, o melhor seja lá o nome que a gente der, é um ser humano muito bem qualificado, com muita consciência de qual é o papel dele e muito inspirador. É um líder que ele realmente contamina as pessoas e ensina as pessoas. A instituição deveria ser preparada de uma tal forma que uma mudança em cima não causasse um impacto tão grande como ela causa hoje, porque existe uma dependência muito grande da linha de conduta de tudo. Agora, todos os problemas passam por gigantismo, né? Na saúde pública e em tudo. Eu acho que não se pode esquecer que ali tem vidas e que uma questão
mal gerenciada, pode não salvar uma vida, ou deixar de socorrer a tempo, Então, são todas questões muito, muito complexas. Precisa, desde uma administração onde o recurso seja utilizado da forma mais eficiente possível, precisa uma visão de mundo onde todo mundo que está lá dentro tem que ser beneficiado, o que trabalha, o profissional de saúde que trabalha tem que ser bem remunerado, ele tem que ser reconhecido, o paciente tem que ser bem atendido, o médico tem que ser respeitado na figura dele e no papel dele, tem que receber treinamento. E a administração dessa entidade tem que ter que ser feita da maneira mais transparente e ética possível. Quanto mais bem gerenciado for, o benefício virá para o paciente. Eu não tenho dúvida, né? E é isso sempre que eu penso quando eu estou fazendo qualquer projeto de sustentabilidade. Quem vai se beneficiar? No final, seja lá o que a gente estiver fazendo, tem um ser humano. Eu acho que aí você falou, você pegou na raiz da ética, né? Quer dizer, se olhar do outro lado da mesa, quem é o indivíduo, se colocar na posição desse indivíduo, né? Eu acho que projetos hoje de sustentabilidade, eu sei que muita gente fala de sustentabilidade da boca para fora, né? Tem muitos projetos de sustentabilidade que são mais assistencialistas do que sustentabilidade, que não vão resolver nada, né? E que também atravanca o desenvolvimento, joga-se dinheiro pela janela, né? E a gente tem percebido também que muitas empresas, quando elas falam no desenvolvimento da educação ou ajuda na educação, eu acho que é muito embrionário ainda. Sinceramente, eu não consigo ainda ver um movimento maior. Eu tendo a discordar. Porque você participa de diversos... seria legal trazer essa sua visão. Eu tendo a discordar porque eu acho que no Brasil tem ocorrido um movimento que está se fortalecendo muito, muito. É claro, o mundo é feito de pessoas variadas, com níveis variados de comportamento ético. As empresas e as instituições são feitas de pessoas. E essas pessoas podem ser éticas ou não éticas. Essas pessoas podem utilizar um investimento social de uma maneira marqueteira para um benefício apenas a serviço do lucro, ou pode fazer isso de uma maneira ética, entendendo qual é o papel dessa empresa. Eu acho que os projetos, eu vejo projetos muito sérios no Brasil, muito mais na área de educação do que de saúde. Acho que o grande movimento está na área da educação. Eu desejo que cresça também na área de saúde, né? Que as empresas aprendam a investir mais em saúde e olhem isso como um diferencial. Agora, investimento social no Brasil, ele é sempre, ele vem historicamente concentrado em crianças e adolescentes, né? É sempre uma preferência, e as empresas estão aprendendo a fazer do investimento social com uma profissionalização deste investimento. Então, quem é sério já saiu da filantropia, já saiu porque esse assistente já entendeu perfeitamente que esse dinheiro pode ser muito melhor utilizado se ele estiver dentro de um projeto onde tenha indicadores, onde seja medido o impacto, onde a gente possa ver o avanço e por que esse projeto cresce, ou quais são essas deficiências, e não é só aquela coisa do aporte do dinheiro. A Philips, nisso, tem uma atitude de querer participar com quem nós fazemos os projetos, querer entender. Então, eu tenho uma visão que uma empresa, se ela quer ser parceira de uma ONG, ou de um governo, numa escola pública, ou de uma outra empresa, num outro projeto, ela precisa entender essencialmente qual é aquela causa, qual é aquela missão, e aí ser efetivamente parceiro.
e não um aportador de verbas. Bom, nós estamos conversando com a Flávia Moraes, ela é gerente geral de sustentabilidade da Philips do Brasil para a América Latina. O nosso tema de hoje é ambientação hospitalar, tecnologia, serviço da humanização. Vamos então pegar Flávia, nesse ponto que a gente colocou, que educação, até a gente vê as coisas acontecendo, existe um movimento agora, todos pela educação, os meios de comunicação também começaram a abrir mais espaço para mostrar exatamente essas atividades, mas quando a gente fala do investimento propriamente dito na saúde, eu vou aqui colocar a minha ação, né? Quando há 10 anos eu comecei a fazer isso, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu não quero associar a minha marca à doença, e a gente está falando de qualidade de vida. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode, de fato, mostrar ou chamar a atenção, né, de investidores e de pessoas que ele não está investindo na doença, né, porque existe um antagonismo aí, né? Quando você fala de hospital, automaticamente na cabeça do indivíduo já vem a doença está em primeiro plano, né? Por isso que a gente também tem esse sério problema do indivíduo não ser olhado como um ser integral. Então, como é que a gente poderia de fato alertar? Hoje eu percebo que é diferente, né? No nosso caso, a gente começa a mostrar resultados e as pessoas veem que, é uma educação é uma saúde com educação e com cultura. Mas como é que você vê isso para o futuro, entendeu? A saúde ser olhada com um olhar mais atento. Até porque a gente falou desse mundinho que cresce avassaladoramente, né? E que daqui a pouco, o grande impacto disso, a gente falou de água, a gente falou, né, os problemas de energia, e a gente está falando que tudo isso daqui a pouco começa a desembocar dentro de um lugar chamado saúde. É a saúde que vai segurar o rojão de todas essas grandes problemáticas que o mundo hoje está apontando. Até as próprias 8 metas do milênio, você tem ali pelo menos 4 que estão comprometidas completamente, 4 ou 5 comprometidas com a saúde, né? Eu advogo a postura de uma empresa participante numa sociedade, ou até ouso usar a expressão de uma empresa orgânica, de uma empresa que esteja dentro de uma sociedade. Essa sociedade, ela é feita de coisas boas e de coisas difíceis e complicadas, como doenças. Uma empresa negar e querer associar a sua marca só ao lindo, ao belo, ao fascinante, pode ter e tem retorno financeiro e tudo, mas é uma empresa que tem uma determinada miopia com relação à sociedade. Ao todo. Né? Ao todo. Então, o primeiro projeto da Philips de investimento social foi para a prevenção de DST e AIDS. E eu tive essa discussão interna dentro da empresa, o que é associar uma empresa com uma doença que ainda não tem cura. Não tem cura. Que ainda não tem cura. Como é isso, associar essa marca? Eu sempre defendi que o consumidor final da Philips ia ver a Philips como uma empresa que quer participar dessa sociedade, seja um problema difícil ou seja um problema fácil. Esse problema que envolve preconceito, que envolve uma porção de estereótipos que vem junto com a doença, ele é nosso. Ele não é lá, distante. Ele é dessa sociedade onde a Philips está. Se é da sociedade onde a Philips está, é da Philips. Eu encaro assim. Então, se você achar que o investimento social que você vai fazer tem que ser em criancinhas lindas, com dentes maravilhosos, sorrindo, não faça investimento social, porque esta criancinha já é privilegiada, ela não precisa desse investimento. Aqueles relatórios. E naturalmente ela já vai consumir por natureza o seu produto. Não precisa. O que você precisa fazer? Você precisa entender em que mundo você está. Quando você coloca, Valdir, que tudo vai desembocar lá na frente na saúde... É a sensação que eu tenho. Eu tenho a mesma. Então, por exemplo, nós estamos investindo agora fortemente num produto para a base da pirâmide, que é um filtro para transformar água em potável. Nós temos no planeta
1.600.000.000 pessoas sem acesso à água potável. O que é isso? Isso é um problema de saúde. Se você não tem acesso à água limpa, você certamente ficará doente. Um outro produto que nós estamos fazendo, que é um fogão onde não tem fumaça. Por quê? Porque nós temos mais de 1 bilhão de seres humanos contaminados com fumaça de cozimento de alimentos. A África inteira cozinha dentro de uma casa com um fogareiro. Que é uma estufa, né? Exatamente aquela fumaça dentro da casa. Esse problema existe na Índia, alguns países da América Latina, e nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos fazendo o quê? Trabalhando num produto para a pessoa poder cozinhar. Mas qual é a finalidade disso? Que ela seja mais saudável. Que lá no fim, por ela não estar inalando fumaça, ela não terá doença pulmonar decorrente daquilo. Então, o pensamento do produto, ele é muito mais amplo do que simplesmente cozinhar alimentos. Né? Então, ao fazer um filtro, um produto assim, eu acho que a base é pensar no indivíduo que vai consumir e a contribuição para a melhoria de vida dele. Só vai melhorar se a gente ajudar na melhor saúde. A gente tem comentado nos nossos programas a importância do marketing, né, do mercado em ação. Veja que incrível. Esses dois exemplos que a Flávia colocou agora para nós. Quer dizer, todo o processo do marketing se complementar, você tem aí o produto ou o serviço que está sendo produzido, pensado, arquitetado, e por detrás disso tem muita pesquisa. As empresas estão ávidas exatamente para poder produzir produtos mais responsavelmente social, que levem para a sociedade mais conforto. Depois, o local, onde é que isso vai ser distribuído, de que forma que isso vai ser distribuído, de que forma você vai estar em contato com todas as pessoas. Depois a gente também tem custo, porque tudo isso tem que ter investimento. E o grande barato é a pesquisa antes, a pesquisa depois, para a gente trazer resultados. Né? E depois a gente tem talvez aí o ponto mais nevrálgico dessa história, que é a comunicação. Né? Dentro da saúde, Flávia, a gente percebe que a comunicação é extremamente truncada, né? A gente vê a própria formação do profissional faz com que ele pense cartesianamente, né? Isso estou falando dentro da saúde. E, ao mesmo tempo, é um linguajar que muitas vezes que o próprio paciente não entende o que foi colocado para ele. Como é que nós temos também um triado que a gente sempre pensa em humanização da seguinte forma. Primeiro ponto é o ensino, é a tecnologia, é o indivíduo que está ali, é o indivíduo que sabe se comunicar. A gente percebe que dependendo da classe do indivíduo, ele não se comunica direito nesse processo, né? E principalmente a tecnologia nessa haste, né? Que ela avança, ela traz uma longevidade para o indivíduo, mas ao mesmo tempo que garantia de qualidade de vida a gente tá dando para esse indivíduo, né? O segundo triado, na verdade, é o ambiente, é a solidariedade dentro desse processo, né? É o aconchego. E o terceiro é o próprio paciente dentro dessa ação. Eu sei que a Philips desenvolve alguns projetos nessa pesquisa, né? Que às vezes na produção de máquinas, de ferramentais para dentro da saúde, são coisas que só de olhar pela grandiosidade ou pela própria tecnologia, o resultado que ela dá um pouco de medo, né? Como é que é a relação da Philips ao implantar um equipamento? Eu sei que tem equipamentos aí que todos agora são pensados exatamente para um conforto maior. Eu queria que você colocasse até sobre são os tomógrafos, né? Que tem toda uma conscientização do próprio ambiente. Como é que foi pensado nisso? Como é que foi pensado nesse conforto? Vem através de pesquisas junto com pacientes, pesquisas junto com profissionais da saúde, quer dizer, chegar a uma máquina ideal. A máquina não fala, a máquina é operada por alguém. E a máquina vai estar a serviço de uma outra pessoa. Essa pessoa muitas vezes tem medo, tem angústia, tem isso, ela vem com uma fragilidade. E a máquina também, ela traduz ali algumas coisas muito gostosas, muito
ponto, quer dizer, como é que é chegar a uma máquina, ao ponto da máquina, de fato, ser humano, né? O que eu acho, Valdir, é assim, voltando para o começo da sua fala, a questão da formação do profissional. Eu falo de uma maneira mais ampla, nem é o profissional da saúde, os profissionais de uma maneira geral. Eles têm que ser formados com uma visão de mundo mais ampla, com uma visão mais abrangente, com uma visão mais holística. Não importa se ele é um médico ou se ele é um administrador. Ele tem que entender em que mundo ele vive e a serviço do que ele está. Um médico está a serviço da vida, né? Um profissional da Philips, não interessa se ele é de marketing, se ele é um engenheiro, se sou eu trabalhando em sustentabilidade, nós temos uma missão, que é melhorar a qualidade de vida. Então, lá no fim, tem quem vai receber esse serviço. A Philips tem pensado muito no usuário final. Esse usuário final, ele tem características. Dependendo do produto que a gente está fazendo de saúde, eu vou dar um exemplo primeiro, antes de falar do tomógrafo, do desfibrilador. O desfibrilador, que dá o choque elétrico no coração, ele foi concebido. Ele é o que a gente chama de Green Flagship, que é um produto verde, então ele gasta menos energia, tem menos material tóxico, usa embalagem reciclada, tem uma porção de pré-requisitos. Mas fora isso, ele também é de muito fácil manuseio. Ele tem comando de voz. Então você não precisa nem saber ler nem escrever. Ele já vai te contando a história. Ele é inteligente. Ele faz a leitura se aquela pessoa que está tendo a parada cardíaca está de fato tendo a parada cardíaca e se ela precisa levar o choque. Que intensidade tem esse choque? Como é que esse aparelho foi concebido? Uma mãe escreveu para o presidente mundial da Philips solicitando que a Philips desenvolvesse um aparelho, um desfibrilador, que ela pudesse carregar, porque a filha dela tinha 7 anos e ela queria estar permanentemente com isso, a menina cardíaca. A Philips não só deu atenção a esse pedido, começou a pesquisar a grande maioria dos que tinham parada cardíaca e precisavam do desfibrilador. Quem eram, com quem estavam, e perceberam que é muito comum. Isso se dá mais na terceira idade e a pessoa está acompanhada de uma criança. Esse mundo moderno onde as mães trabalham e os avós ajudam a criar as crianças. Então, provavelmente, quem ia ter que usar era uma criança. E essa criança, ela precisava entender que o aparelho é muito simples. Então, é só apertar um botão e o aparelho tem comando. Ele é vendido nos países, em muitos países do mundo onde a gente está presente, sempre na língua do país. Então, só entrou aqui no Brasil esse desfibrilador a hora que a gente teve português do Brasil, sim, dando a instrução. Na questão do tomógrafo, é uma coisa que vai, desde a gente pensar, gente Philips, pensar um obeso. Ele entra no tubo ou ele não tem direito a fazer um exame. Né? A partir de um determinado peso, eu perco o direito de saber, de ter o diagnóstico completo. Sofro mais preconceito ainda. Eu ainda sofro mais preconceito e não tenho nem o diagnóstico. Então, começamos a trabalhar nisso. E depois, na ambientação. Fazer uma ressonância magnética ou fazer um exame num tomógrafo causa um determinado tipo de ansiedade nos seres humanos normais. É muito comum a pessoa ficar muito aflita de ter que fazer esse exame. O exame não dói absolutamente nada. Não tem nada que envolva dor aí. Mas envolve uma situação que, para quem tem tendência à claustrofobia ou tem medo de ficar preso, pode causar uma grande ansiedade. Então, tudo tem que ser feito para amenizar essa ansiedade. Porque
o exame não precisará ser repetido, o resultado desse exame será mais preciso e o trauma que um ser humano pode passar ao fazer um exame, ele pode ser infinitamente minimizado. Sim. Como que isso se dá? Isso se dá com mecanismos que a gente tem disponíveis. Isso se dá através de uma ambientação sonora, onde eu coloco uma música adequada para esse paciente ser preparado, com um sistema de iluminação convidativo e adequado. Se eu estou falando de criança, isso tem que ser abordado de um jeito diferente. As nossas pesquisas provam que criança tem medo de agulha, tem medo do uniforme, do branco. Algumas crianças têm mas tem bastante. tem muito medo da figura do profissional de saúde e tem muito tédio. Se mandar fique imóvel meia hora para fazer o exame. Isto é traumático para a criança. Não está dentro da fase de permanecer imóvel meia hora para fazer um exame. Então, essa criança ela não pode ser colocada dentro de um tomógrafo, de uma ressonância, sem ela ser antes preparada. O simples preparar a criança para o exame e oferecer a essa criança um ambiente diferenciado torna a experiência do exame muito melhor. Isto é humanização. Certo. Acho que pensar exatamente nesse... Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nessa edição, a gente está falando sobre ambientação hospitalar, tecnologia a serviço da humanização. Eu gostaria que vocês enviassem perguntas para nós, questionamentos, cases, coisas que estão dando certo aí na sua região. Mande para nós, o programa é seu. Esse programa é palco de ações bem-sucedidas na humanização hospitalar. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br, sendo os devidos acentos. Mande para a gente está aqui. A gente está conversando com a Flávia Moraes, gerente-geral de sustentabilidade da Philips do Brasil para a América Latina. Nas nossas considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa promessa da marca, né? Sense and Simplicity. Eu adoro, porque trabalhar numa empresa que tem essa promessa de marca, que o sense está ligado a fazer sentido. Nós só queremos ter produtos que façam sentido e não empurrar para um consumo desenfreado onde não há necessidade daquele produto. E simplicidade é um conceito de acesso. Quanto mais simples for o meu acesso a essa tecnologia, mais inclusivo o meu produto vai ser. Tanto por faixa etária, que quanto mais idade, mais dificuldade as pessoas têm para acessar a tecnologia, como também por nível educacional. A tecnologia ela pode ser assustadora. Então, se o acesso a ela é simples, ela é inclusiva e ela abre possibilidades imensas do uso dessa tecnologia. Muito obrigado, Flávia, por esse nosso papo. Muito obrigado a você que assistiu o nosso programa e até o próximo.